Olá, meu nome é Jorge Rodrigues, sou advogado, especialista em direito previdenciário. O vídeo de hoje é sobre o orçamento federal, né, e a mentira da reforma da Previdência, a farsa que é a reforma da Previdência. Talvez você escute isso, fique até meio preocupado, como é que é uma mentira a reforma da Previdência. A gente está vendo aí o governo falando, e Guedes, Bolsonaro, e as pessoas estão falando que precisa de uma reforma da Previdência. Pois é, eu vou explicar para vocês a grande enganação que você está sofrendo. Tanto você como todo brasileiro está sendo enganado. Eu vou explicar por quê. Aí você vai entender o motivo deste vídeo. Gostaria que você assistisse o vídeo até o final, que você já curtisse o vídeo, compartilhasse, marcasse os amigos para que assistam e tenham noção da real situação do Brasil. Vamos lá. Já curtiu aí? Já se inscreveu no canal? Ok. Bom, o orçamento da União é o que a União vai gastar aí no ano. As despesas que ela vai ter. Então, peguei aqui o orçamento de 2018, tá? O ano passado, 2018. No orçamento do ano passado, o governo pagou em juros e amortização da dívida pública, tá? Os títulos que ele emitiu há anos atrás, que ele está pagando esses títulos, ele pagou 1 trilhão e 650 milhões de reais só no pagamento de juros e amortizações de dívida. Aí tem uma questão, a amortização da dívida, então essa dívida está caindo, tá? Pagou 1 trilhão, mas a dívida está caindo, né? Não, o governo está pagando a dívida e a dívida não está caindo, ela está aumentando. Também vou explicar o porquê. Nós temos aqui, ó, em 2012, tá? Os dados que eu tenho aqui de 2012 até 2018. Em 2012, o que foi pago de juros e amortizações? Em bilhões. 752 bilhões em 2012, 718 bilhões em 2013, 978 bilhões em 2014, 962 bilhões em 2015, 1 trilhão 130 bilhões em 2016, 986 bilhões em 2017 e o ano passado, 2018, 1 trilhão e 650 milhões de reais. Aí, vamos ver aqui, e o estoque da dívida? Então, foi pagando, foi aumentando. Em 2012 era 750 bilhões, em 2018 já estava em 1 trilhão, que ele pagou e teoricamente amorteceu essa dívida. Então caiu a dívida? Não caiu, ela aumentou. Em 2012, quando ele pagou 752 bilhões, o governo, para pagar esses títulos de dívida, a dívida interna dele era 2 trilhões e 823 bilhões, em 2012. Aí ele veio pagando 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, como eu falei os números para vocês. Chega em 2018, bom, já pagou tudo isso aí, tantos trilhões já pagou, deve ter zerado a conta ou está quase acabando, né? Não. A dívida que em 2012 era 2 trilhões, em 2018 está, sabe em quanto? Do ano passado? 5 trilhões, 523 bilhões. Essa é a dívida que o governo deve em 2018. Isso é dívida, estoque de dívida. Ou seja, é títulos do governo. Aí, mas como é que pode? Não é juros e amortização? O governo não fala que é juros e amortização? É a tal da pedalada fiscal, né? O que o governo faz? Ele emite um título para pagar os títulos que já venceram. Emite títulos para o mercado, para os fundos de investimento, fundos de pensão. Eles compram um título do governo. O governo diz, ó, tá aqui o título, eu estou vendendo a 10 e daqui a alguns anos eu pago 15 nesse título. Então o pessoal compra para depois resgatar com valor maior. E essa é a forma mais simples possível, seria isso aí. Só que esses títulos vão vencendo. Quando eles vão vencendo, o governo precisa de dinheiro para pagar esses títulos. O que ele faz? Ele emite novos títulos, mas não para financiar o desenvolvimento do país, não para financiar educação, cultura, saneamento, infraestrutura, não. Ele emite títulos para pagar esses títulos que já venceram. Ou seja, é uma bola de neve. É uma bola de neve. E quem é que está rindo à toa da cara do povo? Quem são os palhaços disso aí? Somos nós, o povo.
E sabe quem que tá rindo? Quem tá rindo da gente? Não é nem o governo no sentido de ser do governo de presidente, deputados, senadores, não são eles. Eles riem, mas não são eles. Quem está rindo de nós é o sistema financeiro, são os bancos, os grandes bancos, principalmente o Banco Central. O Banco Central é onde está a maior concentração de, vamos dizer assim, de roedores do sistema do Brasil. Eles estão roendo, estão corroendo a economia brasileira, eles estão destruindo o nosso país. Por conta de quê? Pura ganância. E aí milhões perdem emprego. Não é milhares, é milhões de brasileiros perdem emprego. Milhões de brasileiros cometem suicídio porque não tem nem o que comer em casa. Vão para a linha da pobreza, vão para a miséria, cometem crimes, roubam. Por quê? O sistema financeiro é tão perverso que vai jogando essas pessoas, vai jogando as pessoas nesse limbo da sociedade. Como é que o sistema faz isso? Como é que o sistema faz isso? Eu vou explicar para vocês. O governo, para um país crescer, o governo precisa investir, perfeito? Se não investir, o país não cresce. Isso é no mundo inteiro. Você pegar, as pessoas vão dizer para você assim, mas o Brasil está em crise, está em crise. O que é uma crise? Quais são as crises que acometem os países do mundo? Ou acometeram? Vamos pegar historicamente. Você tem crises de guerra, aconteceu uma guerra, aí dá uma grande recessão, perfeito? Uma queda na produção de alimentos, queda em safra, aí dá uma crise, porque aí não produz, não exporta, não produz alimentos, não produz riqueza, você tem uma crise. Quando os bancos quebram, também temos uma crise, o sistema financeiro quebra, você tem uma crise. O que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né? O Lehman Brothers, aquele banco que quebrou, e o governo lá socorreu os bancos, o sistema bancário americano socorreu, e então foi uma crise lá em 2008. Ou uma epidemia grave no país inteiro, né? Que as pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem produzir riqueza, aí você tem uma crise. Então são essas situações que você tem crise realmente no país. Bom, mas o Brasil teve guerra? Não. Teve uma epidemia de doença? Não. Que causasse que as pessoas não pudessem trabalhar? Não. Teve queda de safra? Não. Safra só bate recorde de safra. Os bancos quebraram? Muito pelo contrário. Os bancos não quebraram. Os bancos foram os que mais lucraram nessa crise fabricada pelos próprios bancos, pelo próprio sistema financeiro. Aí eu vou explicar o porquê tanta gente deu tanta quebradeira em 2014 para cá, 2014, 15, deu essa quebradeira no sistema e um monte de empresa fechou, falência, desemprego. E aí o governo vem e fala o seguinte, estamos em crise e o problema é a previdência social. A culpa é da previdência, que nós estamos gastando, estamos pagando benefício aí para as pessoas. As pessoas não merecem receber benefício. O pobre, o doente, o idoso, isso não merece. Essa é o que o governo está dizendo, não merece receber o benefício. Porque é por culpa deles que nós estamos em crise, numa crise financeira. É por culpa deles, do povo. Bom, isso é que o governo tenta, vamos extrair. A verdade é essa daí. A culpa é do povo. Muito bem. Mas o que os bancos têm a ver com isso? Bom, os bancos fazem o quê? Eles não produzem riqueza nenhuma. Produzem riqueza? Não produzem riqueza nenhuma. O banco só acumula riqueza. Só acumula. Ele vai tirando e vai acumulando. Ele não produz nada. Não produz. Em 2014, quando deu essa quebradeira das empresas e tal, muitas empresas fecharam, muito desemprego, as pessoas pararam de contribuir para o INSS, para a Previdência Social, porque estavam desempregadas, não tem emprego, não tem contribuição. Aí a arrecadação da Previdência caiu. E aí entrou o déficit da Previdência. O déficit da Seguridade Social, que inclui Previdência, Assistência e Saúde. Então o Estado, o governo, ele precisa proteger o seu povo. Isso aí é no mundo inteiro, todos os estados têm que proteger o seu povo, a sua nação. E as pessoas
olham para o Estado e o Estado tem que, olha, eu me sujeito a essas normas, essas regras do Estado brasileiro, então o Estado brasileiro tem que dar uma contrapartida, uma proteção social para essas pessoas. Senão elas migram vão para outro Estado, para outra nação. Como é que o governo brasileiro faz isso? Ele faz através de um tripé: previdência social, a garantia de ter uma velhice, ou em momentos de incapacidade de trabalho, uma segurança para a sobrevivência, né? A previdência, a assistência social, as pessoas que não têm renda nenhuma e precisam da proteção do Estado, e a saúde. Então são os pilares dessa seguridade social, os pilares que mantêm uma sociedade aí, no caso a brasileira, né, unida em prol desse pacto social que a gente tem, em ficar no Estado e o Estado dar sua contrapartida pelo nosso trabalho, que todo mundo trabalha, e com o nosso esforço, com o nosso dinheiro que vai para os impostos, eles retornam através desse serviço. Ok, justo? Mais do que justo. Então, de 94, Plano Real, até 2014, a Previdência Social teve superávit. Isso aí foi feito uma CPI da Previdência lá no Senado, e foi chamado auditores fiscais, foi chamado todos que vocês imaginar. E o relatório final da CPI foi do quê? Que a Previdência Social tem superávit, ou seja, arrecada mais do que gasta, até 2014. Mas você vai pensar o seguinte, tá, mas ele arrecadou mais, e essa sobra, onde é que está essa sobra? Por que não foi usada? Essa sobra, por que não foi guardada para pagar esse rombo que tem agora da Previdência Social? Porque agora temos um desequilíbrio, né? Arrecadou bastante, agora não está arrecadando, mas depois volta a arrecadar. Isso aí são ciclos sociais. São um ciclo social que qualquer economista, o mais simplório possível, vai entender isso aí. Toda economia passa por ciclos, toda. E não é na primeira baixa, deu a primeira baixa, vão quebrar tudo. Acaba com a Previdência, então, é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para com isso. Para com isso. Todo esse superávit, o que o governo fez com esse superávit? O governo olhou, tá dando mais dinheiro do que a gente está gastando. O que nós vamos fazer? Foi aquela época do boom, né? Tava dinheiro sobrando da Previdência. Começaram a emitir vários títulos de dívida pública, levantar dinheiro, e esse dinheiro da Previdência, ao invés de eles pegarem e colocarem num fundo próprio para a Previdência Social, nos momentos difíceis, ter esse fundo para resguardar as aposentadorias, as pensões. Não. O governo fez o quê? Meteu a mão grande. A ganância do governo, dos governantes. Meteram a mão grande, tiraram esse dinheiro para quê? Para pagar dívida pública. Aqueles títulos que o governo ficou emitindo, ele pensou, tem esse dinheiro aqui, eu vou pagar esses títulos com esse dinheiro que está aqui e vou emitir mais uma porrada de título para levantar bastante dinheiro para fazer aí as plataformas de petróleo. Aí foi aqueles escancaramento que a gente sabe aí do BNDES e tudo mais. Sobrou dinheiro que foram emitidos esses títulos, né, de uma forma irresponsável, tá? Uma irresponsabilidade, as pessoas deviam estar presas, todas elas, todas. Inclusive o pessoal lá do Banco Central, tá? Inclusive o pessoal do Banco Central cometeram crime. Para mim foi um crime. E foi até denunciado no Ministério Público Federal, foi até denunciado no Ministério Público Federal, e até agora a gente não tivemos nenhuma posição. Bom, aí teve esse dinheiro que estava lá, sobrando, o governo fez o quê? Vamos criar a DRU, Desvinculação de Receitas da União, para tirar 30% da Previdência, da Seguridade Social, 30% tira, para a gente desviar para pagar qualquer outra coisa. Só que essa qualquer outra coisa, o que era? Era pagar títulos de dívida pública. Aí pegou os 30%, aí eu vou te perguntar, você que é brasileiro, hein? Você acha que tem déficit da Previdência? Se o governo tira 30% todo mês, ele tira 30% do quê? Se o caixa fosse negativo, ia tirar do quê? Se não tem. Pare e pense. Ele está tirando porque tem dinheiro lá na Previdência. Tem. Por isso que ele veio tirando direto 30% direto para pagar esses títulos de dívida pública. Veio tirando 30%. Essa desvinculação que eles fizeram, se você fizer somar esses anos de superávit que teve,
Dá mais de 1 trilhão. Tá aí, ó, o trilhão que o Guedes quer foi desviado da Previdência. Foi desviado da Previdência. O próprio governo desviou, tudo bem. Mas vamos pensar daqui para frente, como é que a gente pode fazer? E tem a solução para resolver a situação da Previdência? Tem, lógico que tem, mas não é por aí. O nosso governante, o presidente Jair Bolsonaro, ele escolheu para o Ministério da Economia um economista. Faz sentido? Faz sentido. Lógico que faz sentido. Ele pensou, vou botar um técnico que entenda da coisa para o negócio funcionar melhor. Perfeito. Perfeito. Isso aí é justo. Só que, quando você bota um economista criado dentro do sistema financeiro, altamente ganancioso, que é o nosso sistema financeiro, quais são todas as medidas que ele vai tomar? Quais são todos os atos que vão ser levados a termo por esse comandante das finanças? Ele vai só olhar o sistema financeiro, porque ele veio de lá. E tudo que ele entende é como funciona o sistema financeiro. Ele não entende como é que funcionam as outras partes de um governo. A parte da assistência social, a parte da medicina, a parte da educação. Você não entende nada, ele entende de sistema financeiro. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer um projeto para o sistema financeiro. Vamos salvar o Brasil pelo sistema financeiro. Só que exatamente é pelo sistema financeiro que o Brasil está nessa situação de hoje. Pelo sistema financeiro atual. Pela política irresponsável do Banco Central. Do Banco Central. Vou explicar para vocês. Hoje se fala o quê? Que o Brasil está quebrado. Nós estamos sem dinheiro. Precisamos da reforma da Previdência que a gente está sem dinheiro. E nós patos, né? Todos uns patos, uns pateta, né? A gente acredita, a gente bate palma. Não. Se eles estão dizendo, né? Quem somos nós, né? Meros mortais para dizer que não. Né? A gente acredita. Mas a gente começa a investigar, começa a ir atrás, para pensar. Se a gente não sabe, pergunta, começa a olhar. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, a gente vai lá na fonte. Tá dizendo isso? Vai lá para ver se é verdade. Aí tu olha, putz, é verdade mesmo. Aí tu começa, peraí, tô sendo enganado? Pelo menos eu tenho o direito de pensar. Isso não foi me tirado. E vamos começar a pensar. Vou dizer para vocês o seguinte, o Brasil não está quebrado não. O Brasil tem quase 4 trilhões de reais em caixa. 4 trilhões. Você sabe o que é isso, 4 trilhões? Quase um PIB. Ali, ó. Guardado no cofre. E não usa. E aí, qual é a lógica de você ter tanto dinheiro e tá dizendo assim, o Brasil está quebrado porque a gente não tem dinheiro, mas eu tenho dinheiro guardado, mas esse dinheiro eu não vou mexer. É só para momentos de dificuldade, de crise. O que a gente está vivendo agora, com tanto desemprego? Hein, o presidente, hein, Guedes, me expliquem. Estou aqui pedindo uma explicação, só uma explicação. Olha aqui, ó. Nós temos aqui 1 trilhão 270 bilhões no caixa do Tesouro Nacional. Então lá no Tesouro Nacional tem 1 trilhão. Tesouro Nacional. Mas 1 trilhão do quê? Isso aí é superávit, vai sobrando, vão juntando, tá 1 trilhão lá no caixa. Por que não usa esse dinheiro? Você lembra da emenda do teto? A emenda do teto que limitava os gastos, né? Até por 20 anos. Aí, ó, tem o dinheiro e não pode gastar. Aí o presidente não pode gastar, tá de mal atado, porque se ele gasta, ele sofre a punição, porque é crime de responsabilidade, não pode mexer, tá amarrado e o dinheiro tá lá. Olha a incompetência dos nossos legisladores, nossos deputados, senadores, que é tudo assim no afogadilho. Tem que aprovar agora, tem que ser para amanhã, eles vão lá, aprovam e depois passa um tempo, começa a pensar, é mesmo, né? Não era bem isso aí, mas depois que é feito, aí complica. Aí tá aí, precisamos de dinheiro para educação, tá aí 1 trilhão guardado no cofre. Qual é a lógica de a população precisar de atendimento médico, hospitalar, de medicamento, educação, e o dinheiro está guardado no cofre porque alguém disse que não pode usar? Qual é a lógica? Não, é irracional.
É irracional, para mim é irracional. Mesmo quando você tem uma dívida gigante em casa, ou seu filho tá precisando ir para o hospital e para a escola, você não. Eu tenho dinheiro, mas não vou gastar. Eu só vou gastar numa emergência. Mas a emergência é agora. O povo está doente, precisando de emprego. Eles têm mais, o governo tem mais 1 trilhão 130 bilhões no caixa do Banco Central. Então lá no Banco Central também tem 1 trilhão guardado lá no Banco Central. E o governo também tem as reservas internacionais. 375 bilhões de dólares, que dá 1 trilhão e 450 bilhões aproximadamente. Então somando isso aqui dá quase 4 trilhões em caixa. Em caixa, está guardado, o dinheiro está ali no caixa e não usa. Não usa. Só em momentos de quê? Em crise? O que é isso? Nós estamos vivendo o quê? Olha a quantidade de desemprego que tem no país. Olha a vergonha, isso é uma vergonha. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Bom, isso aí é uma parte. Uma parte. Bom, tem uma questão que eu sempre olho aqui, é a questão dos bancos. Os bancos, o que aconteceu? Os bancos precisavam não, os bancos tinham muito dinheiro em caixa nesses últimos anos aí, e vocês estão vendo que a cada ano que passa os bancos eles têm um recorde de lucratividade. Cada trimestre é bilhões. Cada trimestre é bilhões. Bilhões e bilhões por trimestre. Nos últimos 10 anos, os bancos receberam do governo, nos últimos 10 anos, tá? O Guedes quer fazer uma reforma de 10 e 20. Vamos pegar os 10 anos para trás. Os bancos receberam do governo. Você por quê? 754 bilhões os bancos receberam do governo. Mas como é que o banco recebeu do governo? Não entendi. Vou explicar como é que foi feito. Os bancos pegavam o dinheiro e deixavam em custódia no Banco Central. Tiravam do mercado dinheiro, vou deixar em custódia no Banco Central, dinheiro. O Banco Central, através de uma manobra, fez o quê? Bom, vou ficar com o teu dinheiro aqui, mas já que tu está fazendo esse favor para mim, que não é favor porcaria nenhuma, eu vou remunerar o teu dinheiro, que está aqui comigo. Baseado no quê? Na taxa Selic. Vocês lembram que a taxa Selic começou 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 14 ponto alguma coisa por cento ao ano. Deu aquela, vocês lembram que a taxa Selic só aumentava, ficou quase um ano lá no 14%. Quem é que estava ganhando dinheiro com isso? Então, quando o Brasil teve aquela crise de quebradeira de geral de empresa, todo mundo precisando de crédito caríssimo, pagando aí 300, 400% ao ano. Hoje tem gente que paga mais de 1000% ao ano. O dinheiro está muito caro. E o que o banco fez? Os bancos faziam, bom, para que eu vou emprestar para o senhor? Por que eu vou emprestar para o senhor o dinheiro para o senhor abrir a sua empresa e gerar emprego? O risco é muito grande. Eu vou deixar lá no Banco Central. O Banco Central está me remunerando pela taxa Selic. Então o que aconteceu? Os bancos tiraram o dinheiro do mercado, juntaram e deixaram no Banco Central. E lá no Banco Central, o Banco Central começou a pagar o quê? Rendimentos para os bancos. Isso foi denunciado. Depois dessa denúncia que teve, isso era uma vergonha mesmo, baita de uma vergonha, para não dizer outra coisa. Aí o que aconteceu? Aí, através do Banco Central, fizeram o quê? Criaram uma proposta de lei. Fizeram um projetinho de lei. Aí o Banco Central, vou me ferrar, né? Que eu tô pagando juros aí pro banco, para não dizer ilegalmente, que eu acho que isso é ilegal. Aí criaram uma lei, então, vamos fazer uma lei, né? Pra gente se precaver, né? O que diz a lei aqui? Aqui, ó, projeto de lei, anota e pesquisa lá, tá? Projeto PL 9.248 de 2017. 9.248 de 2017. Diz o seguinte: fica o Banco Central autorizado a acolher depósitos voluntários
à vista ou a prazo das instituições financeiras. Então o banco fica autorizado a receber todo esse dinheiro que os bancos não estariam usando. O Banco Central regulamentará, então o próprio banco vai regulamentar o disposto nesse artigo, podendo inclusive dispor sobre a remuneração desses valores, desses depósitos. Então estão dizendo que quem vai dizer quanto que o Banco Central vai pagar para os bancos deixar o dinheiro lá dentro do Banco Central é o próprio Banco Central. Vergonha, vergonha. Isso cheira mal, isso cheira muito mal. Isso aqui é uma baita de uma vergonha. Uma vergonha. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma coisa sobre isto. É isto aqui. E tem outra, né? Tem outra. Eles querem dar autonomia para o Banco Central, né? Eles querem que quem for os administradores lá do Banco Central, lá os técnicos, eles não vão poder mais ser demitidos pelo presidente. Olha só a outra aberração. É você botar roedores para cuidar do queijo. É isso. Vai botar roedor para cuidar do queijo? Não vai funcionar. Eles vão pagar, eles é quando dizer quanto que eles vão pagar de remuneração para os bancos. Não, mas espera aí. Aí você começa a pensar, mas então nós estamos pagando, nós brasileiros estamos pagando juros para o banco? O governo brasileiro está pagando juros para o banco? Que absurdo é esse? Esse dinheiro, e assim, esses depósitos, se eu não me engano, em 2015, 2016, estava lá no Banco Central. Não é o depósito do Banco Central. Se tem o dinheiro do Banco Central, tem os depósitos que os bancos depositam lá, tá? 1 trilhão. 1 trilhão de reais lá no Banco Central dos bancos. Os bancos botaram lá no Banco Central para ganhar o quê? A rentabilidade da taxa de Selic, ou a taxa que o Banco Central está remunerando eles. Aí lá, quando teve aquela quebradeira que todas as empresas precisavam de empréstimo para poder contratar mais, segurar as pontas, o que aconteceu? O dinheiro não estava no mercado, o dinheiro estava lá no Banco Central. E o Banco Central estava pagando taxas altíssimas para ele, porque a taxa Selic estava lá em 14%. Então o Banco Central estava pagando os bancos para deixar o dinheiro lá para ajudar o quê? Ajudar a quebrar as empresas, ajudar a gerar desemprego. E aí tá aí, ó. Aí deu desemprego, falência, suicídio, deu tudo nesse nosso país. Por conta do quê? Dessa ganância desacerbada do Banco Central. O Banco Central precisa urgentemente passar por um pente fino. Eles querem fazer pente fino nas aposentadorias daquele miserável que ganha lá um salário mínimo de benefício assistencial. Não. Eles têm que fazer um pente fino lá dentro do Banco Central. Porque toda essa confusão da reforma da Previdência, a confusão do nosso sistema financeiro atual foi causado e é causado pelo Banco Central. E aí quer dar autonomia para os caras? Pô, que doideira é essa? Que doideira é essa? Aí, por isso que a gente fala, o Bolsonaro deve estar mal assessorado mesmo. Com certeza está mal assessorado. Mas são técnicos que estão trabalhando com ele. O técnico, ó, bota aquela vendinha aqui, ó. Ele só enxerga o que ele precisa enxergar. Ele foi treinado para isso, só sabe disso. Aí tu bota um técnico do sistema financeiro para cuidar do sistema, para cuidar das finanças do país. Aí o Guedes vem com essa proposta aí de reforma da Previdência, né, para tirar o dinheiro da Previdência, para não pagar esses benefícios. A ideia deles é economizar 1 trilhão de reais, 1 trilhão de reais aí em 20 anos, mas os primeiros 10 anos seria a grande parte desses 10 anos, porque os primeiros 10 anos vai ficar muita gente sem conseguir se aposentar, mas muita gente. E esse dinheiro dessas aposentadorias que as pessoas pagaram, não é favor. Tu acha que é favor? Não é favor, as pessoas pagaram. É um direito dela se aposentar. Esse dinheiro, além da reforma da Previdência cortar para 60% do valor, todos os benefícios do regime geral, tá? Naquela tabelinha deles, até 20 anos, depois vai aumentando aos poucos, para conseguir o 100%, teria que ter contribuído 40 anos para conseguir o 100%, mas a maioria não vai conseguir isso, porque a pessoa está no emprego, perde o emprego, pega outro emprego. Não é constante, não é assim. A pessoa pega um emprego e segue direto. São poucos que conseguem. Muitos trabalham um pouco numa empresa, um pouco na outra, vai somando. Então tem muita quebra no meio. Essas pessoas aí, esses benefícios vão ser um salário mínimo. A maioria um salário mínimo. E esse dinheiro que era para ir lá para a base, porque
A base, que é a população mais carente, ela recebe o salário mínimo dela, o que ela faz com esse dinheiro? Ela poupa, ela guarda, faz uma aplicação financeira para ganhar taxa Selic, compra títulos de títulos do governo? Não faz isso. Ela pega o dinheiro e gasta tudo. Porque ela não tem como economizar. Ela gasta o que ela precisa. Ela paga energia, ela paga água, ela paga aluguel, ela come, ela veste. O dinheiro é injetado inteiro no comércio. E assim os comércios vão se sobrevivendo. As cidades vão sobrevivendo com essa verdadeira distribuição de renda, que é a Previdência Social, que não está quebrada. Que ela não está quebrada. Ela é mal administrada, muito mal administrada, mas quebrada não é. Não é. E é uma grande mentira. E é aquela questão, pô, o Bolsonaro diz o seguinte: eu não sei de nada. Quem sabe é o Guedes. Ele sabe, eu não sei. Ele é técnico, eu não sei. Quem sabe é ele lá, eu não sei. Quando ele faz isso, ele está deixando na mão dessas pessoas o futuro do Brasil, e nós não elegemos ele. Eu não botei meu voto no Guedes, eu não botei meu voto lá no ministro da Pesca, da Educação, eu não votei neles, eu votei no Bolsonaro. Quem votou no Haddad, votou no Haddad, não votou todos os ministros dele. E aí o presidente Bolsonaro está ali. Bom, quem decide é o Guedes que decide tudo. Isso é temerário, porque se ele bota alguém incompetente, técnico, não quer dizer que é técnico, o cara é super competente, ele pode ter uma ideia, mas uma ideia maquiavélica, tá? Que lá na frente vai causar um grande estrago para o Brasil. E essa projeto de emenda constitucional vai ser um grande estrago para o Brasil. A reforma da Previdência vai detonar o Brasil, vai detonar, porque você está tirando da classe trabalhadora, da classe dos aposentados, dos idosos, dos deficientes, dessa classe que ganha salários baixos, porque o governo já definiu quem é rico e quem é pobre. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso, quem é rico e quem é pobre. Quem ganha até R$1.000 e poucos é pobre, quem ganha de R$1.000 e pouco a R$2.000 é rico. Isso aí tá na PEC, tá na medida provisória, não é mentira não. Você que critica, que você é esquerdista, é de direita, de extrema direita, nada disso. Você só tem que fazer uma coisa, você tem que pegar a PEC da Previdência, tá? É 66 folhinhas, não é fininho. Dá uma lidinha ali, não entendi, lê 2, 3, 10 vezes, porque o futuro da nossa nação está ali. Está ali o futuro da nossa nação. Os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, está ali. E um dia a gente vai ser idoso. Ou você acha que nunca vai ser idoso? Vai ser idoso também. Se Deus quiser, vai ser idoso. E se Deus quiser, vai ter uma nação que vai te proteger. Se você não tiver a proteção da família, a nação vai ter que te proteger. Esse é o ideal de uma sociedade justa. Aí alguns falam, mas aí a PEC lá, ela vai tirar a DRU. Desvinculação dos receitos da União vai cair. Tá lá? A PEC vai cair. Realmente tá lá. A DRU vai cair. Se passar... O que seria essa DRU? Como eu expliquei antes, eles retiram o dinheiro da Previdência para pagar impostos, né? Perfeito, tá lá. Só que vocês não sabem, é que existe um projeto para que todas as contribuições aí da Previdência, sejam desvinculadas. Eu vou dar para vocês procurem e olhem aí, ó. Proposta de emenda constitucional, uma PEC 293/04, tá? O que ela diz aqui? Vamos ler aqui, ó. É o artigo 3º, tá? Artigo 3º, tal, muda o sistema tributário, alteração dos impostos e contribuições, as contribuições para a Previdência Social, que são direcionadas para a Previdência Social, que está lá no artigo 195, tá? Visando a simplificação, racionalização de suas cobranças e as suas transformações em tributos. Ele está transformando contribuição, que as contribuições têm um destino próprio, Previdência Social. Quando você transforma uma contribuição que é destinada para a Previdência Social, agora não é mais contribuição para a Previdência, é tributo. Tributo já não tem mais vinculação nenhuma. Vai direto para o caixa do governo, direitinho para o caixa do governo. Então esse dinheiro aí deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. E aí o artigo 195 ali, que ele fala, é aqui, ó. E as contribuições de quem? Que vai direto para o governo, não vai mais para a Previdência para pagar o seu INSS. É a contribuição do empregador,
da empresa ou entidade equiparada e receita ou faturamento, que é o PIS/COFINS, que é direcionado para a Previdência Social, e as contribuições dos empregadores e dos empregados, ou seja, aquela contribuição que você paga ali no seu contra-cheque, ele não vai mais para a Previdência, meu amigo, ele vai virar tributo. Ou seja, é uma DRU disfarçada, vai tirar 100%, vai tudo virar tributo. Tudo vira tributo. Essa é uma situação, tá? Tem mais detalhes aqui. Que a gente vai passando aos poucos para vocês. Deixa eu ver essa aqui. Tá. Tá. E sobre a reforma da Previdência, tem também a questão que ele fala que vamos tirar do mais pobre, né? Quem ganha menos paga menos, né? Quem ganha menos paga menos, ganha mais paga mais. Aí ele reduziu a alíquota lá de 8,5% para 7,5%. Tá? 8,5% para 7,5%. Só que sabe qual é a diferença que dá de 8,5% para 7,5%? Lá de um salário mínimo, pega um salário mínimo, aplica a alíquota de 7,5% ou aplica a alíquota de 8%. Sabe quanto é que dá? R$5 de diferença. Então, assim, essa é a grande... essa é estendendo a mão pro povo. Vocês vão ter um desconto na alíquota, R$5. Ajudou? Não ajudou nada. Isso não ajuda. Sim, e os funcionários públicos também estão sendo, vamos dizer assim, colocados como os grandes vilões também. E não são, tá? Porque, eu vou dizer por quê. Na questão da reforma da Previdência. Porque em 2013, tá? A Lei 12.618, tá? Ela já estipulou, 12.618, 12.618 ela é de 2012, tá? Mas ela foi regulamentada em 2013. Ela já estipulou que o funcionário público, quando ele entra pro funcionalismo, né? Ele já entra nas regras da Previdência Social, do regime geral. É o artigo 3º. Você olha lá na lei que eu acabei de dizer, olha lá na lei. Aplica-se o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral da Previdência Social, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de Previdência da União, de que trata o artigo 40 da Constituição, observados e tal. A partir do início da vigência do regime de Previdência Complementar ou até a data anterior ao início da vigência do regime de Previdência Complementar. Aí é o artigo 3º. Mas ele esclarece o quê? Que entrou se eu passar no concurso hoje, Jorge, passei no concurso hoje, eu já estou no regime geral. Se eu quiser, eu tenho que me optar, né, por esse fundo de previdência, que é o FUNPRESP. Aí tem o FUNPRESP do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Esses 3 aqui tem mais um. Vamos ver aqui. Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses 3 aqui. Você opta por esse fundo. Então, assim, a reforma do servidor público já foi feita de 2012 para 2013. Então, você vai tacar privilégio, porque os caras estão se aposentando com 30, 40, 50, 60 mil. Essas pessoas que entrarem agora já estão na regra do regime geral, já é lei. Então, estão enganando a gente. Mas tem gente que está aposentado recebendo 60, 70? Tem. Justo, tem mesmo. Só que essas pessoas têm direito adquirido, nela você não consegue mexer. Então, quando o governo fala que vai tacar esses privilégios, está achando que vai tacar eles, não vai. Eles já têm direito adquirido, não mexe lá. Vai mexer, e aí, quem vai entrando para o sistema agora vai entrar pela lei nova. Então, o servidor público já foi feita a reforma para eles da Previdência, já foi feita. E agora eles querem aumentar a alíquota de contribuição, vai para 20 e poucos %. São pessoas que estudaram bastante para passar no concurso, bastante. Mas eles já estão no regime geral, E o governo pretende tirar aí a maior parte desse 1 trilhão do regime geral da Previdência para pagar títulos de dívida pública. Então, assim, é o pobre, tá? O pobre que não vai mais receber benefício assistencial, aquele que precisa de tratamento de saúde, o idoso, aposentado por invalidez, aposentado por idade, que vai todo mundo salário mínimo. Essas pessoas aí que vão deixar de receber salário, que elas vão deixar de receber, porque as aposentadorias delas vão ser postergadas lá para frente. Essas pessoas é que vão pagar, tá? Elas não vão estar recebendo salário, porque vai jogar lá para frente. O salário que elas estariam recebendo está indo para quem? Para o banco, para o governo pagar os títulos do banco, para o Banco Central, o nosso Banco Central, pagar os títulos dos bancos,
pagar para o banco deixar o dinheiro, os bancos deixaram o dinheiro lá no Banco Central, guardadinho. Olha a lógica, não tem lógica, não tem lógica. Um país rico como o nosso, riquíssimo em terra, em minério, em tudo. É um país rico demais. E está aí, ó, sujeito a essa picaretagem que é o Banco Central. Que isso é a picaretagem contra o povo brasileiro, que está sofrendo dia a dia por essa política econômica que eles estão fazendo. Agora, como é que você vai fazer um camponês lá do meio do mato, ou um agricultor, ou um pescador, levantar uma bandeira e falar assim, nós somos contra a política monetária do Banco Central? Como é que essas pessoas vão levantar essa bandeira? Olha só a dificuldade, é muito difícil para nós aí que já estamos no meio, para a gente chegar, filtrar e chegar no que é. Já é difícil, imagina para a população em geral, é muito mais difícil, muito mais complexo, mais complicado. Quem vai nos defender? Quem vai nos salvar? Ninguém. A única pessoa que pode nos ajudar nesse momento somos nós mesmos. Então eu peço que você faça a sua parte, tá? Compartilhe esse vídeo, encaminhe para os amigos, pede para todo mundo, mandar link para todo mundo, pelo menos para que as pessoas... tudo bem, você é a favor da reforma da Previdência? Tudo bem, mas pelo menos você está entendendo o que está acontecendo. Entendeu tudo e ainda assim é a favor da reforma? Sua opinião. Entendeu tudo e é contra? É sua opinião, mas pelo menos essas informações vão chegar para você, você vai ter o discernimento de escolha. Pelo menos essa escolha, tá ok? Peço para vocês isso aí. Quem não se inscreveu aí, se inscreve no canal. O vídeo ficou longo, quase 42 minutos. É complexo demais esse tema, muito complexo, muito complicado. E mais uma coisa, antes de eu encerrar, eu vou falar do PIS. Eu fiz um vídeo sobre PIS e fui bastante criticado. O pessoal falou, isso aí é mentira, isso aí não existe e tal. Olha, pessoal, o PIS é o seguinte, tá? O abono do PIS, ele é pago. As contribuições que vão para esse fundo do PIS, PIS-PASEP, 40% vão para quê? Vão para o BNDES financiar empresas. 40% desse fundo do PIS. O que o governo quer? Quer que esse caixa fique bem gordo para que tenha bastante dinheiro para eles poderem ir dinheiro para o BNDES. Não sei para quê. Vamos ver o que vai acontecer. Se é para emprestar para a empresa ou não. Porque todo empresário sabe que pegar dinheiro no BNDES é um trauma. É difícil. Não é fácil não. Até hoje só os grandes receberam. Só grande. Que pequena empresa não consegue bater lá. Mas tudo bem. Só uma crítica. Esse fundo do PIS é o seguinte, na Constituição Federal de hoje, se você recebeu a média de até 2 salários no ano anterior e você está cadastrado nesse sistema do PIS-PASEP há 5 anos, você tem direito a um abono, a um salário no ano seguinte, perfeito? É o que todo mundo recebe. Aí veio uma alteração lá da presidente Dilma, mudou e deu a possibilidade de receber proporcional. Eu só trabalhei 3 meses no ano naquele ano com salário mínimo. Aí você recebe 3 cotas desse um salário mínimo. Divide por 12, recebe 3 cotinhas. Então, ele fracionou para que você recebesse. E assim vinha vindo. Agora, o governo Bolsonaro, ali na PEC, na proposta de emenda constitucional, tá ali, não é mentira não, falar aquela mentira. Tá ali, pô, vai ler a proposta então, antes de falar com a besteira. Lê a proposta ali, diz o seguinte, que esse teto, esse salário que você recebeu no ano anterior, é até um salário mínimo. Então, se você recebeu até um salário mínimo, não é mais 2, é até um salário mínimo. No ano anterior, na média, você tem direito a receber ali na frente o abono do PIS, que é um salário mínimo. Mas esse abono do PIS, ele injeta muito dinheiro. E ele foi criado para isso. Olha só, foi criado esse fundo para isso. Aí você dá aquele corte ali, não, vamos pagar só para... A economia, até eu no outro vídeo tinha falado que era 50%, depois fui ver, a economia é 91,5% que eles querem economizar de PIS, ou seja, do abono do PIS, ou seja, a maioria das pessoas não vai mais receber PIS. Olha, é ilusão, mas o Bolsonaro não vai fazer isso, é mentira, não vai fazer, tá, se não lê a PEC que está escrito ali, ele vai fazer, tá ali, ele vai fazer a proposta dele. Mas se for para ele, não vai aprovar. É a proposta dele, do Guedes. Então, eles querem esse dinheiro para fomentar eles querem encher o dinheiro, encher o caixa do Brasil de dinheiro. Só que eles são tão inteligentes, ou não sabem porcaria nenhuma, desculpa a exaltação, mas que eles não sabem que tem quase 4 trilhões em caixa no governo. Tá lá, 4 trilhões, e querem pegar mais esse dinheiro para quê? Qual é a lógica?
Isso que é a incompetência de quem cerca um chefe, né? No caso da presidência. E aí vem um detalhe. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. E tem mais um estado, esqueci. São 5 estados. Tem tetos de salário mínimo. Santa Catarina é 1.100 e pouco, outro estado é 1.100, outro é 1.200. Então, o mínimo que um trabalhador nesse estado pode receber é esse valor. Ah, mas eu recebo um salário mínimo. Pô, vai procurar a Justiça do Trabalho aí que tem direito a receber o mínimo teto do estado. Em Santa Catarina é 1.120 alguma coisa. Esse é o teto, 1.120. E aí, quando eles falam o seguinte, tem que receber um salário mínimo nacional, que é 998, e no estado você recebe a média... Santa Catarina, a média de salário de Santa Catarina, se não me engano, está em 1.150, mas é média salarial, não é média fixada pela lei, né? Então, assim, a maioria das pessoas vai deixar receber o PIS. Só em Santa Catarina é quase R$1 bilhão que vai deixar de entrar no estado. É dinheiro lá do governo federal, dos nossos impostos que vão, e agora teria que voltar. Teria que voltar para o caixa do estado, ou seja, quando ele injeta esse dinheiro na economia do estado, esse dinheiro circula, porque, como eu falei para vocês, quem não tem muito, gasta tudo. Então, quando ele recebe aquele abono, ele vai lá e paga as continhas dele e tal, e zera as contas, e o dinheiro vai tudo. Vai para o comércio circula. É assim que é feito. Então, só relativo ao PIS, tem mais essa questão do PIS ainda, tá? Tem mais a questão do PIS, que não precisa mexer, isso é distribuição de renda, isso faz a economia ficar aquecida. Como é que eles vão, olha só, eles vão tirar todo o dinheiro da economia, tá? Vão tirar esse dinheiro da economia, deixar de circular, para dar para os bancos mandarem para o Banco Central ficar pagando juros para os bancos, e aí os bancos, que é aqueles que vocês sabem, né, os bancos do governo, e aqueles 3, 4 que mandam no país, esses bancos fazem o quê? Eles não vão te emprestar dinheiro a juros de 3, 4, 5% ao ano. Nunca. Eu deixo dinheiro lá no Banco Central, lá, recebendo a taxa Selic, 6, 7% ao ano, tá ótimo. Se eu vou te emprestar 30, 40, 50%, cheque especial e tudo. No Brasil, as maiores taxas de juros do mundo estão no Brasil, sistema bancário. Aí por que o nosso presidente não olha para isso? Ele quer enfrenta o sistema financeiro. Agora, botar o sistema financeiro no colo para ir brigar contra o povo, não. Aí não, né? Aí não, pô. Era só isso que tinha que dizer. Já deu 47 minutos. Pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo até o final, é longo, tá? Quem assistiu até o final, muito obrigado. Agradeço mesmo vocês aí. Querem saber o que está acontecendo no país, isso é importante. Querer saber o que está acontecendo no país é importante. Ter direito ao conhecimento para poder formar a sua própria opinião. Se você é de direita, de esquerda, se você concorda com a reforma, não concorda, mas pelo menos você entende o que está acontecendo. Isso aí já é muito bom. Tá? É isso que a gente precisa. De pessoas livres de qualquer algemas de partido que for. As pessoas são brasileiras e pelo Brasil que nós devemos lutar. Sempre. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais.